Contaria de um campeão de xadrez que adorava, gostava muito de um quadro numa galeria, e esse quadro apresentava dois jogadores diante do tabuleiro de xadrez. Um era o diabo, que estava olhando firmemente para o outro jogador, que era um jovem, que estava olhando para a próxima jogada, assim, com uma maneira muito séria, porque ele acreditava que as consequências seriam ruins se ele perdesse o jogo. Ele estava perdendo. E o campeão começou a olhar aquele quadro, ele começou a estudar, ele estudou por horas o tabuleiro, e ele viu um jeito de vencer o diabo. E aí, então ele gritava para o jovem: eu gostaria muito que você me ouvisse. Ele gritava para aquele quadro: existe aí uma chance de você vencer. Tem como você vencer. Você foi enganado pelo diabo, mas você não precisa passar por esse checkmate. A sua vida pode ser transformada. A última jogada é a sua, não é do diabo. Irmãos, o que nos consola nessa guerra espiritual é que nós lutamos contra um inimigo mortalmente vencido. Mas mesmo assim, existe luta, guerra, batalhas. Dia a dia nós estamos jogando, como se estivéssemos jogando a nossa, valendo a vida, né? Vida ou morte. Mas a última jogada será nossa, porque Jesus garante a vitória. Nós estudamos nas duas últimas mensagens a respeito de ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, ou seja, no seu enorme poder, no seu grande poder. Mas uma coisa que precisa estar na nossa mente: a firmeza do crente, ser forte, né? A sua firmeza jamais será por conta da sua fidelidade, da sua santidade, muito menos da sua força própria, da sua justiça própria. Nós permaneceremos firmes somente por causa de Cristo. Você participa dos cultos por Jesus? Você ora por fé, com confiança? Você vem para o culto crendo que Jesus está presente, mas você não tem nenhuma comunhão com Ele? Você foi batizado, mas não se enche do Espírito? Você participa da ceia, mas não se alimenta de Cristo? Você canta, lê a palavra, ouve a palavra, mas sem fé, e volta para casa sem nenhuma paz. Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque nós necessitamos ter os olhos abertos, os olhos do coração. Né? E os olhos do coração são abertos quando eles são iluminados pela palavra de Deus, por meio do Espírito Santo. De forma que o que nós fazemos aqui não se limita ao mundo visível. A nossa batalha, a nossa luta diária não tem tanto a ver, praticamente nada a ver com o mundo visível. A nossa batalha tem total coerência com os filhos de Deus que possuem a verdadeira esperança, o verdadeiro amor, a verdadeira fé. Portanto, o cristão verdadeiro, ele vive e experimenta a verdadeira paz, a paz de Cristo. Experimenta dar checkmates, né, no diabo, dia a dia. Paulo orou pelos Efésios para que eles pudessem compreender essa esperança e o poder de Deus que nos enche de paz. Capítulo 1, 18 a 20, nós temos aqui a oração de Paulo. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que compreendam a esperança
concedida àqueles que ele chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Essa já é uma realidade na vida do crente, na vida do Filho de Deus. Nós nem sequer precisamos pedir por poder. Você não precisa orar pedindo para que o Senhor dê poder a você. Mas esse poder será manifesto, será usufruído no seu viver, na medida em que os olhos do coração, os seus olhos, os olhos do seu coração, forem iluminados pela palavra de Deus. Como consequência de olhos iluminados, o crente, ele entende, compreende, conhece, ele experimenta a grandeza insuperável do poder de Deus. O texto deixa claro aqui também que essa é uma realidade possível para aqueles que creem. Deixa claro que é um poder incomparável, porque é o mesmo poder que Deus utilizou para ressuscitar Jesus dos mortos. O poder que Deus usou para entronizar Jesus à direita de Deus, nos domínios celestiais, onde nós também estamos. Nós aprendemos sobre isso. O crente, ao passar por guerra, lutas, no seu dia a dia, todas essas batalhas, todos esses ataques sutis do diabo, ele pode permanecer firme? Pode. A resposta é somente se ele for fortalecido pelo Senhor. Caso contrário, ele vai cair. Porque os olhos do seu coração, eles podem ser iluminados. Por isso que Paulo orou em favor dos Efésios. E o crente genuíno, ele pode receber esse desfrute do grande poder de Deus. Ele pode desfrutar, ele pode utilizar, ele pode experimentar nessas lutas. Percebe aí o privilégio? O crente genuíno pode experimentar vitória sobre o pecado. Há duas categorias de pecado. Pecados que nós podemos colocar numa categoria de pecados de omissão. Tipo, deixar de servir, deixar de ajudar alguém, deixar de agradecer, deixar de ser hospitaleiro, deixar de pedir perdão, deixar de ler a palavra de Deus, deixar de orar, deixar de se envolver com o corpo de Cristo, deixar de ser um bom pai, né? Falhar no seu papel de marido, de mãe, de esposa, de filho, filha e por aí vai. E pecados da categoria comissão, ou seja, atos realizados, palavras ditas, desejos que se opõem diametralmente à vontade de Deus, tipo irar-se, dizer palavras ásperas, caluniar, mentir. Mentir aqui, ele tem um pouco também da omissão, né? O pecado da omissão, porque você está deixando de falar a verdade. Mas pecados como inveja, cobiça, contenção, realização de todo tipo de maldade. Irmãos, percebe que ao pecar por omissão ou comissão, o crente, ele está com os olhos maus. Por isso Jesus disse em Mateus, Mateus registrou lá no seu evangelho, as palavras de Jesus, em que ele diz: se os seus olhos são maus, o corpo se enche de escuridão, de trevas. O crente se enfraquece. Por isso, a minha oração por vocês é que os olhos do coração de vocês sejam iluminados e compreendam a grandeza do amor, ou melhor, do poder de Deus. Do amor também. Que vocês compreendam o Senhor. Esse poder de Deus, ele está disponível na sua palavra. Se você perceber, por exemplo, que o seu irmão
ou irmã pecou por ser seduzido pela carne, o mundo ou o diabo, não faça comparação. Do tipo, ele caiu, ela caiu, mas eu fui mais fiel. Eu fui mais santo. Eu não. E de repente começar até mesmo a falar do pecado do outro. Porque o orgulho pode brotar no seu coração. Jamais se orgulhe quando vencer um pecado. O crente só consegue vencer o pecado. Só consegue dar o checkmate. Só consegue vencer uma tentação. Só consegue negar a si mesmo. Dizer não para o pecado. Se afastar e ir em direção a Deus. Ele só consegue fazer isso pela graça de Deus. Somente com a força de Cristo. Somente quando o crente ele é fortalecido. Quando os olhos do seu coração são iluminados. Por isso não cabe orgulho algum. Eu estou frisando isso, tendo nessa tecla, porque numa batalha espiritual nós podemos sair derrotados ou sair vitoriosos. E essa mensagem visa dar a vocês orientações, ferramentas para que vocês experimentem vitórias mais e mais na sua vida cristã. Nós vamos iniciar hoje um estudo sobre a armadura de Deus, porque a luta diária não é fácil. Primeiro, porque nem sequer você percebe que está lutando. Em muitas ocasiões do seu dia a dia, você não percebe que está numa guerra. No seu dia a dia normal, você não pensa que está numa guerra. Falando por mim. Por isso, nós já começamos em desvantagem. Que vamos meio que desarmados, né? Ou desatentos, sem nenhum alerta, nenhuma vigilância. Essa então não é uma caminhada fácil, é uma caminhada que precisa ser repetitiva. A Bíblia fala que você deve matar, né? Mortificar as obras da carne, e você mata ela hoje. E hoje mesmo ela está viva de novo, né? E você precisa matar de novo. Então é constante, é repetitivo. Você deve viver esse ritmo santo e sagrado, mas não é fácil. Todos nós enfrentamos essa realidade de ter contra nós a nossa própria carne. Nós somos o nosso pior inimigo, ou o pior inimigo está em nós, que é a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. E nós enfrentamos diariamente. Porque diariamente você vive com esse corpo que não foi redimido. O seu corpo tem desejos carnais todo dia, todo tempo. Ninguém pode dizer que não passa por isso. Porque você não tem um corpo ainda glorificado. Há nesse corpo impulsos que acompanham você todos os dias. E impulsos que ainda não foram redimidos. Há uma batalha acontecendo em cada crente entre o Espírito, que é a nova criação, e a carne, que é o que restou do velho homem. Há uma guerra acontecendo, a ponto de Paulo, ele dizer, lá em Romanos, ele diz assim: realmente quero fazer o que é correto, porém não consigo. Faço sim aquilo que eu odeio. Em Gálatas ele explica isso. Gálatas 1,17, se eu coloquei aqui, ele diz: pois o que a nossa natureza pecadora deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a nossa natureza pecadora. Estas duas coisas são opostas entre si, por isso vocês não podem fazer tudo o que gostariam de fazer. Se você gostaria de viver uma vida piedosa, você não consegue, isso não vai acontecer. Não vai acontecer sem a intervenção do Espírito, sem o poder de Deus, porque a carne está lutando. O antídoto para esse veneno, para esse ataque carnal, é andar no Espírito. Ou seja, andar pela orientação da palavra de Deus, para realizar aquilo que é agradável a Deus. Nós dependemos da concessão do poder do Espírito a nós, e assim seremos fortalecidos apenas em Cristo Jesus. Antes de ler o texto de hoje,
Vamos observar ainda a estrutura do texto anterior, do parágrafo anterior. Percebam aqui que Paulo ordena o crente a vestir toda a armadura de Deus. Qual é o propósito? O propósito é que o cristão fique firme contra as ciladas do diabo e resista no dia mau. Está ali naquela parte grifada de azul. Com a graça de Deus, todo crente ele pode se manter firme contra as ciladas. Ele pode se manter firme contra as tentações, contra os ataques maléficos do diabo, contra os ataques da própria carne. Ele pode se manter firme diante de Deus, sendo fiel ao Senhor. Todo crente pode resistir no dia mau, nesse dia onde há essa luta terrível que em muitas ocasiões nos levam a viver um dia triste, a realmente até mesmo duvidar da nossa salvação, porque o diabo coloca essa dúvida. Eu gostaria de fazer uma observação aqui sobre a estratégia do diabo. Ele age sempre de forma sutil. Será que é sempre assim? Eu creio que ele pode perturbar o crente ou um grupo de crentes por meio de manifestações. E se isso acontecer, não superestime o poder do diabo. Agora estou perdido. Apareceu aí, está fazendo não sei o quê, e agora, e fica aquele desespero todo. Então, não superestime o poder do diabo, mesmo que aconteça manifestações satânicas, porque o diabo ele não pode controlar a vontade de um crente permanentemente. Uma perspectiva apropriada sobre a guerra espiritual é focada sobre o poder de Deus e não sobre as manobras de Satanás. Portanto, numa situação dessa, foque em Jesus. Se você estiver vivendo isso, ore e faça audivelmente afirmações, seja para você ou para pessoas que estejam próximas a você naquele contexto, e tenha um mínimo de entendimento a respeito de Deus. Lembre-se da palavra. Faça afirmações das Escrituras, tipo: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus é o Deus conosco. Então foque na presença santa de Jesus. Converse com Ele. Se você ficar focando e realmente dando a total atenção na presença de Jesus, se você reconhecer que Ele está presente, então você vai conversar com Ele. Você não vai querer conversar com o diabo, não vai querer buscar exorcismo, nada disso. Você vai conversar com o Senhor Jesus. Deus é tão bondoso que na palavra de Deus nós temos até, percebemos até que Deus criou um aparato de proteção espiritual, ou um aparato espiritual de proteção. O anjo do Senhor cerca com a sua proteção e livra quem ama a Deus. Salmo 34, 7. Ou ainda, Hebreus 1,14 diz: portanto, os anjos são espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Por isso, queridos irmãos, não superestime o poder do diabo. Ele não tem o poder soberano sobre a nossa vontade. Mas também não podemos subestimar as suas astúcias. Paulo afirma que a nossa luta é contra governantes, né? Está ali, governantes e autoridades do mundo invisível. Então, não superestime, confie em Jesus, mas não subestime as artimanhas, as ciladas do diabo. É um mundo invisível. Se você não vê, você às vezes tem a tendência de ficar ali despreparado. Por isso, não importa quão sedutora seja a tentação, nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Porém, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer circunstância de pressão, quando você estiver num ambiente inimigo, você pode confiar. Você pode agir e reagir com fé, com confiança, porque Deus já nos deu um poder em Cristo que é extremamente forte. Então não peça que Deus lhe dê forças. Peça que Deus ilumine os olhos do seu coração, para ver o que Ele lhe deu em Cristo,
Lembre-se, por exemplo, de textos como: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode e deve estar alerta. E diante de ataques sutis, que geralmente usa pessoas próximas, é essa a sutileza do diabo, de usar pessoas próximas. Não é pessoas que você nunca viu, chega lá e já começa a falar com você, e você rapidamente fala: opa, isso aí está vindo não sei de onde. Não, pessoas que estão do seu lado. Você deve olhar com os olhos bons que Deus lhe deu para perceber que Deus continua no controle. E o crente pode, antes de agir, perguntar a si mesmo. Esse é o versículo, né? Perguntar a si mesmo: meu Deus está permitindo isto? Ele quer me ensinar algo? A minha reação glorificará a Deus? Eu sei que talvez você não vá lembrar rapidamente dessas perguntas. Por isso que é preciso exercitar. Como eu disse, são ferramentas que você precisa usar. Vocês que trabalham sabem que estão aprendendo. Sempre vem, ou de vez em quando vem, ferramentas novas lá na sua empresa. E você precisa fazer curso. E mesmo depois do curso você não sai expert. Você tem que ir usando e aprendendo ao longo da utilização. Então, a ferramenta espiritual é para você utilizar também. É para você exercitar. Você precisa diariamente aprender a fazer perguntas como essa. O seu filho, o seu pai, o seu cônjuge tem uma ação que lhe provoque ira. Será que você vai lembrar de perguntar para você: meu Deus está permitindo isso? Ele quer me ensinar algo? A minha reação vai glorificar a Deus? Se você conseguir fazer essas perguntas antes de você responder com ira, meu irmão, você vai começar a dar checkmates aí e vai virar um campeão. É preciso lembrar da palavra de Deus. Diante da tentação que geralmente apela para a carne, oferecendo um menu de prazeres carnais ou de gratificação ao orgulho, especialmente essas ofensas, você quer sair, mostrar: eu não posso sair humilhado disso. Então você reage, quer gratificar o seu orgulho. Você deve lembrar que você está em guerra e a tentação está conduzindo você a se afastar de Deus e, em consequência, derrotar você. Vamos ler o texto que nós vamos estudar a partir de hoje, do versículo 14 ao 20. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça, e tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Eu sirvo como um embaixador das boas novas na prisão. Por isso, orem para que eu seja corajoso e anuncie como devo anunciar. Eu estou aqui, mais uma vez, propondo a existência de um quiasma. Nós vamos observar o texto nessa ótica. Há uma informação de que o quiasmo tenha sido bastante usado lá no Novo Testamento, porque o qui é a primeira letra ali, parece um X, é a primeira letra da palavra Christos. Pode ser também uma espécie de lembrança da cruz, lembrar a cruz de Cristo. Mas voltando para o texto aqui, nós podemos fazer essa observação. Lá em cima, fiquem firmes, cingindo com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Aqui embaixo você vai ser o embaixador dessa verdade e você precisa ser corajoso o suficiente para anunciar essa verdade com fidelidade, anunciar essa justiça que nós vamos ver daqui a pouco.
os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, e Paulo pede para que orem por ele, para que ele abra sua boca, ele torne conhecido o mistério do Evangelho, segurando sempre o escudo da fé. Vocês vão apagar os dardos inflamados. Daí ele diz lá, orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Uma ligação aí. E o versículo central, usem o capacete da salvação, a espada do Espírito. Se de fato é um quiasmo, o versículo 17 é o nosso versículo central. E aqui o verbo que aparece é usem. Mas a tradução literal seria essa: e o capacete da salvação recebei, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é uma tradução palavra por palavra. Então nós já começamos a nos opor à interpretação de que o crente precisa tomar, né, o capacete da salvação, mas ele vai receber, ele recebeu já na verdade a sua salvação, e não precisa tomar como se fosse simplesmente uma peça. E muitos interpretam que porque é um capacete, ela vai proteger a sua mente, né? Proteger a cabeça e tal. Vai te dar aí alguma proteção. Numa interpretação mais alegórica. Praticamente, em todos os artigos reformados, de teólogos reformados, quando trata de orientação quanto ao que fazer diante das estratégias, das artimanhas do diabo, nós podemos ver uma recomendação para orar muito. Se você ler artigos sobre a armadura de Deus, você vai ver essa recomendação de oração. Praticamente uma ligação de todos os aparatos ali da armadura, com uma ligação aqui com a oração que Paulo coloca para que os efésios façam por ele. Vamos avaliar então o texto nessa perspectiva literária. Mas tem uma coisa preliminar ainda que eu queria passar para que possamos dar atenção. Nessa guerra, ela é espiritual. Portanto, a defesa e o ataque também são espirituais. Como nós aprendemos, a nossa luta tem mais a ver com o homem interior do que com o homem exterior. Então, a armadura não é como nós estamos vendo aí na tela. A nossa vestimenta ela é espiritual. Portanto, apesar das palavras que se referem aos itens da armadura, elas nos levam, né, nos conduz, nos remetem para o entendimento de uma armadura material, ela serve apenas para nos ajudar a compreender o equivalente espiritual da peça. Para o nosso estudo, tenha em mente o seguinte: o que nos protege são vestimentas espirituais. Então, são as riquezas, as bênçãos espirituais que nós já recebemos, mas que precisam ser ativadas pela compreensão da sua prática, por meio de exercitar essas riquezas, experimentar essas bênçãos. São riquezas que não só desfrutamos, mas nós também nos alegramos nelas. E nós podemos não apenas desfrutar desse aparato como defesa, mas podemos avançar no território inimigo e proclamar as boas novas, cuja aceitação não mata. O nosso ataque não é para matar os nossos inimigos, mas aqueles que estão do outro lado. Se são pessoas crentes ou incrédulas, se são pessoas incrédulas, essas pessoas poderão ser transformadas pelo Evangelho, pelas boas novas, e elas se transformarão em novos soldados do lado de cá. Essa é uma forma de entender aquele texto que somos mais do que vencedores. Nós não derrotamos deixando cadáveres, nós vamos ainda aumentando o exército de Cristo. O versículo 14 e 20. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Eu sirvo como o embaixador das boas novas na prisão, por isso orem para que eu seja corajoso e as anuncie como devo anunciar.
Como eu disse, permanecer firme não é uma ação passiva. Parece que é, mas não é. Que nossa arma, parece que é só de proteção, mas ela também pode ser transformada em ataque. Se eu pedir para o Rogério cair em pé e começar a empurrá-lo para ele cair, pode acontecer duas coisas: ou ele cai, ou ele vai fazer alguma força para permanecer em pé. Para permanecer em pé, ele precisa ativar os músculos. Você precisa fazer uma força contrária a quem está empurrando. As peças da armadura material são peças de defesa, mas entendendo o que elas representam na armadura espiritual, nós vamos ver que elas também se tornam arma de ataque. Elas podem ser ativadas como armas de ataque. Por exemplo, o cristão, ele é plenamente capacitado a perdoar. Por quê? Porque ele foi perdoado por Deus em Cristo. Ou seja, o crente tem o perdão de Deus e, portanto, ele pode e deve perdoar. Ele pode usar, ele desfrutar, usufruir daquilo que ele recebeu e doar para o outro. Outro exemplo, você tem recursos financeiros dados por Deus. Portanto, você pode utilizar esses recursos para abençoar quem precisa e não tem. Nós temos a verdade e precisamos estar de prontidão como um embaixador da verdade, embaixador do Evangelho, das Boas Novas, que representa a palavra do Rei. Nós somos embaixadores desse Rei e nós estamos em outra localidade. Jesus não está aqui visivelmente, nós estamos e nós o representamos. E o embaixador precisa estar pronto para comunicar o que o Rei quer comunicar num país distante. Então, o cinturão representa esse sentido. A ideia que fala, o cinturão, coloca o cinto da verdade, esse cinto está pronto para sair. Você cingir, o verbo cingir dá essa ideia, de você cingir para fazer alguma coisa. Você precisa estar disposto a estar preso pela verdade, amarrado, cingido com o cinto da verdade. E dá um sentido de estar dominado pela verdade. O conhecimento da verdade no crente, ele não se limita ao intelecto. É preciso que o conhecimento da verdade, quando entra na nossa mente, ela esteja fluindo, indo para a alma. Aí você precisa pegar o que está aqui e jogar na sua alma, no mais íntimo do seu ser, de forma que você seja dominado pela verdade. Enquanto ela estiver só na mente, é fácil você descartar. Vem uma outra coisa que é mais interessante, você descarta. Pode vir uma mentira, descarta essa verdade. Mas quando ela entra na alma, ela já começa a fazer parte do seu ser. É diferente. O pai da mentira, ele não suporta a verdade registrada nas Escrituras. Essa verdade que está personificada em Cristo Jesus. Quando na vida do crente a verdade ela é buscada, recebida e mantida na sua vivência cristã, o diabo não suporta e foge. Por isso Paulo afirma no versículo 20 que ele é um embaixador das boas novas na prisão. Ele é um embaixador do Evangelho em todo lugar, inclusive na prisão. A verdade o domina. E esta é a liberdade verdadeira. Conhecemos a verdade e a verdade nos libertou da escravidão do pecado. Nos libertou de fazer a vontade do diabo. A verdade nos liberta de agradar a natureza pecaminosa. A verdade nos liberta de servir ao pecado em nós. Você, como soldado de Cristo, confie em Cristo como a verdade de Deus. Ele é a verdade. Satanás não possui armas que prevaleçam contra a verdade. A verdade, a única verdade, aponta para a identidade de cada um dos nascidos de novo, aqueles que foram resgatados pela graça de Deus. Ou seja, a verdade, ela aponta para quem você é em Cristo Jesus. Cada filho de Deus é um filho de Deus justificado. E sobre ele não permanece nenhuma condenação. A ira de Deus jamais será derramada sobre ele, porque Cristo recebeu no seu lugar. Quem é você? A verdade revela. A verdade mostra que o novo nascimento nunca se apartará, nunca se separará da fé em Jesus.
da dependência de Cristo. Portanto, não tente no seu dia a dia, quando está lá sozinho, onde você quer que você esteja, não tente separar isso no seu dia a dia, na sua vivência. Você nasceu de novo. Você não tem como viver sem fé. Não tem como viver sem confiança plena. Não tem como viver independente de Deus. O versículo 20 ele afirma: você é um embaixador das boas novas, um embaixador da verdade, onde quer que se encontre. Se o diabo lhe propor uma aventura pelo parque do pecado, vamos caminhar aqui. Olha que bonito, que linda paisagem. A verdade sobre quem você é precisa estar na sua alma e não apenas na sua mente. Se você quiser experimentar vitórias, você precisa ativar os seus músculos, está ativando todo esse poder que Deus já lhe concedeu para permanecer firme. A segunda peça está bem claro, aqui a verdade já está ligada. Nós temos a couraça da justiça, ou a justiça da couraça, a justiça que está em Cristo. Ela foi ganha por meio da sua obediência ativa na sua vida e da sua obediência, poderíamos dizer, passiva pela morte na cruz. Ele satisfez a exigência perfeita de Deus, de uma vida justa, de uma vida santa, de uma vida obediente. E ele pagou totalmente a pena do pecado por meio do seu sacrifício, do seu sofrimento na cruz em favor dos eleitos. Somente essa combinação satisfaz a justiça de Deus. Sem essa justiça, o pecador perecerá nos seus pecados eternamente. Vestir a couraça da justiça, que é a de Cristo, qualquer outra couraça não vale nada. Se você não vestir essa couraça, por mais bela que seja a sua couraça, que você possa mostrar diante dos homens, não vale nada. Ou, usando palavras bíblicas, são trapos imundos. A nossa carne persevera nos apoiar na nossa própria justiça, nos nossos próprios sentimentos, nossos pensamentos enganosos, que parecem nos fortalecer. Mas quando esses pensamentos, essa justiça, esses sentimentos falham, o diabo está ali pertinho, ele está ali preparado. Quando perceber que está falhando isso, ele chega bem pertinho e vai sussurrar nos seus ouvidos: você não é filho de Deus. Por isso que você está se sentindo mal aí. Por isso que você está passando pelo que está passando. E ele vai acusar, mostrar que você está condenado. A verdadeira justiça, a verdade da justiça de Cristo é como uma couraça que nos protege dessas acusações. A nossa mente, ela pode descansar, pode se tranquilizar, porque não é a justiça pessoal. Você vai olhar para você e falar: mas eu não estou sendo fiel, eu deixei de ler a Bíblia, eu rasguei a Bíblia. Você pode te acusar, mas é a sua justiça que o leva a Deus. A sua justiça não garante 1 milímetro na eternidade celestial. Somente a justiça de Cristo. O cristão genuíno, ele foi resgatado das trevas por meio da justiça de Deus. Ele foi justificado. E nenhuma condenação há para ele, que está em Cristo Jesus, o seu Senhor. Mas ele ainda é um pecador. Ainda possui uma natureza pecaminosa. Ainda possui esse corpo não redimido. Então essa couraça não apenas o protege dos ataques, mas capacita você a ser corajoso no falar sobre a justiça. Essa justiça verdadeira. Falar sobre como Deus é justo. Ele foi justo em nos perdoar os pecados. E você vai proclamar isso. Como que Jesus cumpriu a justiça de Deus, como que nós fomos justificados, como que fomos declarados justos diante de Deus. Falar do porquê nós podemos estar na presença de Deus como quem não tem nenhuma condenação, sem nenhum temor de ser eliminado pela ira de Deus. Lembra lá do rei Artaxerxes, né?
entrou na presença do rei, se ele não levantar o cetro, meio que aprovando a sua entrada não autorizada, os soldados imediatamente já eliminam, né? Tiram lanças e aquela pessoa morre. O rei então precisa levantar. Nós podemos entrar na presença de Deus, porque Jesus está com o cetro levantado, nos autorizando a estar na presença de um Deus Santo. Paulo pede aos Efésios que orem por ele. Orem para que eu seja corajoso e anuncie como devo anunciar. Para que ele continue falando corajosamente, anunciando com fidelidade o Evangelho do qual ele é representante. A sua fidelidade se perfaz, acontece no anúncio do Evangelho no lugar de Jesus. Como é que Cristo anunciaria? Ele faria concessões, ele passaria a mão na cabeça daqueles que permanecem rebeldes, ele chamaria o pecado pelo nome ou procuraria uma desculpa, procurando justificar o pecador por meio dos seus méritos, que inexistem na verdade. Por meio da oração, nós podemos afirmar as Escrituras. Não que Deus precise que nós citemos a Bíblia para Ele. Escreveu a palavra. Mas quando nós afirmamos verdades diante de Deus, isso o agrada. Porque Deus sabe que o seu entendimento foi mudado. Você está fazendo afirmações para mexer com você mesmo, naquele momento de oração. Deus sabe da nova maneira do seu pensar, dessa renovação sadia no seu modo de pensar, no seu modo de comportar. Ao afirmar as verdades de Deus, nós experimentaremos o caminho de Deus, experimentaremos a sua vontade boa, perfeita e agradável a Ele mesmo. Irmãos, a oração é um meio da graça de Deus que o coloca em contato direto com o Criador, com o Redentor, com o sustentador do universo. É um contato direto. Percebe isso? Na mídia existe as lives. Aí você, tem uma live aqui de uma pessoa famosa, não sei o que você ama muito. E aí você está assistindo, você está em contato direto com a pessoa está direto com você. Quem assiste pode até enviar recado, meio que indiretamente. Aquela pessoa pode até citar o seu nome, que você está assistindo ali. Mas, mesmo assim, é um contato indireto. Porque tem outras pessoas assistindo. Não é só você. A oração, embora bilhões de pessoas podem se conectar simultaneamente com Deus, a oração é uma live de Deus, exclusiva. Porque, apesar de você iniciar a oração, na verdade, quando você inicia a oração, você só está ligando o aplicativo. É Ele que está, a live dele. Judas, irmão de Jesus, ele escreveu o seguinte: queridos e amigos, lembrem-se do que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo lhe disseram, que nos últimos tempos viriam esses escarnecedores, cujo único propósito na vida é deleitar-se em todas as formas de maldade que se possa imaginar. Eles provocam discussões, amam as coisas pecaminosas do mundo, não têm o Espírito Santo morando neles. Mas vocês, queridos amigos, devem edificar as suas vidas cada vez mais firmemente sobre o alicerce da nossa santa fé, orando no poder e na força do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, por isso nós edificamos as nossas vidas sobre o alicerce da nossa fé santa, ou seja, a fé verdadeira, a fé revelada e recebida por Deus. Por isso Judas identifica como fé santíssima. Todo o conjunto de verdades perfazem a fé. Nesse caso, a palavra fé significa esse conjunto de verdades do Evangelho. E edificar, aqui, quando ele coloca essa palavra, é construir a vida sobre esse alicerce. É crescer. Crescer na confiança, crescer na palavra, crescer na graça. Mas esse crescimento é uma ação que muitos não entendem, porque é uma ação que está mais ligada, presta atenção, está mais ligada ao investimento do seu tempo em oração do que o investimento do seu tempo em estudar a palavra de Deus.
sem nenhuma devoção. Judas diz: edifiquem suas vidas orando no poder e na força do Espírito Santo. Eu quero concluir hoje deixando bem claro isso. Somos discípulos, somos soldados, e a nossa armadura não é externa, é uma armadura que implica caráter da alma. A verdade muda, liberta do pecado, traz tanta liberdade, ela livra a nossa alma, o nosso caráter para ser parecido com Cristo. Então essa armadura implica nisso, e implica numa obediência perseverante de você de fato ser um embaixador e estar ali obedecendo, proclamando a justiça de Deus. Porque a armadura de Deus é o próprio Senhor Jesus. E Paulo especificou como peças de uma armadura completa de Deus. Mas se nós olharmos na armadura ali, o que ele cita, não é toda a armadura material. Faltou ali a parte das pernas, aqui dos braços, alguma falta ali. Mas cinto da verdade, couraça da justiça. Como é que eu ativo essas peças da armadura de Deus? Como é que eu posso ser mais parecido com Cristo, conforme o seu caráter? Como é que eu posso demonstrar em minhas ações uma obediência perseverante e anunciar toda a justiça de Deus? Orando, compreendendo que a verdade do Evangelho tem você como representante, como embaixador, onde quer que você esteja, mesmo num local que você não quer estar. Pense aí, em algum momento você estiver num local que você não quer estar, você quer estar lá, deitado na sua cama, descansando, mas você agora está ali servindo alguém, fazendo alguma coisa difícil, não impossível, mas difícil, no frio, mesmo no local onde o diabo possa lhe convencer de que é injusto você estar aqui. Ore por perseverança, conheça a verdade e esteja de prontidão para ser um representante de Cristo e da sua palavra, orando com a força e poder do Espírito, suplicando coragem e fidelidade na proclamação da justiça, do amor e da graça de Deus. E assim viva, experimente a verdadeira paz, paz de Cristo, experimente dar checkmate no diabo. Ore uns pelos outros, porque cada um de nós pode ter os olhos do nosso coração iluminados. Interceda por você, interceda pelo seu irmão, para que haja uma compreensão desse poder de Deus que nos enche de paz do Senhor. Vamos orar? Pai bendito, nós temos mais uma vez aqui o privilégio de ouvir a Tua Palavra, estudar a Tua Palavra. Rogamos que o Senhor nos ajude com sabedoria a viver durante, já a partir de hoje, com essa perspectiva de que nós somos portadores do Teu poder. Nós temos já essas peças de toda a armadura do Senhor em nós, porque Cristo é a armadura do Senhor e Ele está em nós. Pedimos que o Senhor nos ajude, através da oração, através do estudo da Tua Palavra, a ativar cada peça dessa, a ativar toda a armadura do Senhor e viver neste mundo experimentando vitórias que o Senhor há de nos fazer experimentar para a glória do Senhor, para a exaltação do Teu nome, e que nós possamos permanecer simplesmente como servos do Senhor, entendendo que usufruímos, desfrutamos de toda essa alegria, mas nada vem da nossa própria força. Louvado seja o Senhor. Abençoa cada servo Teu aqui, em nome de Jesus. Amém. Jesus.